Começa agora mais uma história no mundo da Bíblia. Há muito tempo, o povo judeu vivia no Egito, mas eles eram tratados como escravos pelo faraó, o rei do Egito. Deus viu como o povo estava sofrendo e escolheu um homem chamado Moisés para ajudá-los. Deus disse a Moisés que fosse falar com o faraó e pedisse para deixar seu povo ir. Moisés foi até o faraó e disse: "O Senhor diz, deixe o meu povo ir." Mas o faraó não quis ouvir. Ele era muito ganancioso e não queria perder os escravos que trabalhavam para ele, e ele não acreditava no Deus de Moisés. Então, Deus enviou sinais poderosos ao Egito para mostrar ao faraó que ele era o verdadeiro Deus e que o faraó deveria deixar o povo ir. Esses sinais foram chamados de pragas. Deus disse a Moisés que tocasse o rio Nilo com seu cajado. Quando Moisés fez isso, a água do rio virou sangue. Todos os peixes morreram, e o povo do Egito ficou sem água para beber. Isto foi chamado de primeira praga. Mas o faraó ganancioso e soberbo não deixou o povo judeu partir. Assim, por isto, Deus enviou muitas rãs ao Egito. Elas pularam para todos os lugares, nas casas, nas camas, nas comidas e em todo o chão. A vida ficou insuportável. Isto foi chamado de a segunda praga. Mesmo assim, o faraó continuou teimoso e não quis deixar o povo ir. Então, com a dureza do faraó, Deus mandou outra praga. O pó da terra se transformou em pequenos insetos, como piolhos, que picavam as pessoas e os animais. Isso causou muita irritação e desconforto aos egípcios. Isto ficou conhecido como a terceira praga do Egito. Mas mesmo assim, o faraó ainda resistiu. Quarta praga: moscas. Com a relutância e dureza do faraó, Deus mandou enxames de moscas para o Egito. Elas estavam em todos os lugares, incomodando muito o povo e causando um grande incômodo. Mas o faraó ainda não deixou o povo judeu partir. Com tanta frieza e ganância do faraó, depois Deus continuou. Fez com que muitos animais do Egito, como os cavalos, vacas e ovelhas, ficassem doentes e morressem. Esta ficou conhecida como a quinta praga do Egito. Mas aconteceu que os animais dos judeus, que viviam em outra parte do Egito, não ficaram doentes. Mesmo com essa praga, ainda que relutante, o faraó continuou dizendo não. Sexta praga: feridas. Deus, então, mandou uma praga de feridas dolorosas. Moisés jogou cinzas no ar, e as pessoas do Egito ficaram com feridas na pele. Mas o faraó continuava resistindo. Com isto, Deus mandou uma forte tempestade de granizo, que são pedras de gelo que caem do céu. Essa tempestade destruiu plantações, árvores e feriu pessoas e animais. Esta chuva de pedras ficou conhecida como a sétima praga do Egito. Ainda assim, o faraó não mudou de ideia. Assim veio a oitava praga: gafanhotos. Depois da tempestade, Deus mandou um enorme enxame de gafanhotos. Eles comeram tudo o que o granizo havia deixado. Não sobrou nada verde no Egito. Mas o faraó ainda não quis libertar o povo judeu. Nona praga: escuridão. Deus fez uma escuridão tão densa que durante 3 dias ninguém conseguia enxergar nada, como se fosse noite o tempo todo. Mas o faraó ainda assim não quis deixar o povo partir. Por fim, tivemos a 10ª praga: morte do primogênitos. Deus disse que enviaria a última praga e que, depois dela, o faraó deixaria o povo partir. Deus avisou ao seu povo para que passassem o sangue de um cordeiro nas portas de suas casas. Durante a noite, um anjo de Deus passou pelo Egito, e todos os primeiros filhos dos egípcios morreram. Mas os filhos dos judeus, que tinham marcado suas portas, ficaram protegidos. O faraó ficou tão triste e assustado que finalmente disse sim e deixou o povo judeu partir. Moisés então deu início à retirada de seu povo para fora do Egito. Mas a história não parou por aí. Logo, a ganância e o coração duro do faraó fez novamente ele mudar de ideia.
Enquanto o povo caminhava em retirada, o faraó enviou seu exército atrás de Moisés e do povo judeu para trazê-los de volta. Ao perceberem o exército do faraó chegando, sentiram-se encurralados, com o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás deles, chegando. Moisés disse a eles para não terem medo e que Deus os salvaria. Então, Moisés levantou seu cajado sobre o Mar Vermelho e algo incrível aconteceu. Deus fez um vento forte soprar e as águas do Mar Vermelho se abriram para que o povo passasse. Ao amanhecer, chegaram ao outro lado, seguros, fora do alcance do faraó. Quando o exército do faraó tentou segui-los pelo mar, as águas se fecharam e os soldados foram todos levados. E eles foram libertados da escravidão, prontos para começar uma nova vida. Essa história nos ensina que Deus cuida do seu povo e que sempre faz o que promete. Moisés confiou em Deus e ajudou seu povo a escapar do Egito, mostrando que Deus é muito poderoso e sempre protege aqueles que o amam. Depois de assistir a esse vídeo, não se esqueça de abrir a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 7 a 12, para conferir todos os detalhes dessa surpreendente história. E até o nosso próximo encontro. Hey pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal para receberem todas as nossas novidades. Obrigada e até a nossa próxima história.